Bem, eu queria agradecer aqui o superchat da LC29. Também aqui temos alguns comentários e perguntas no canal Arte da Guerra. Primeiro, eu queria agradecer o superchat do companheiro Sérgio Luiz. E trazer aqui a pergunta para os nossos comentários. Primeiro, comandante, qual as consequências da missão secreta de Celso Amorim na Rússia? Hoje ele revelou que teve uma conversa privada com Putin por mais de 1 hora. Essa é comigo? Essa foi para você. Tá. Olha, gente, eu penso assim, eu acho que o Celso Amorim, ele é do espectro mais assim aliado com os BRICS na administração Lula. Acho que é um conselheiro de bastante peso nessa direção. Agora, eu coloco dessa forma, né? Eu acho que a política externa do Brasil, eu acho que o Lula ele vive um momento parecido com o que o Getúlio viveu em 1942. Né? Uma coisa são as preferências dele, é o que ele quer como chefe de Estado, é o que ele quer para a política externa. Outra é o que ele vai conseguir fazer, porque as pressões vão ser enormes. Eu acredito o seguinte, os Estados Unidos eles perceberam que vai ser muito difícil recuperar terreno no Oriente Médio, a situação da África está se deteriorando muito, então é salvar o que dá. No caso, salvar o que dá será a América Latina. Eu acho que a América Latina ela pode estar aí no olho do furacão nesse sentido. Mas eu penso que é muito positiva essa visita do Celso Amorim. Tá? Eu acho que é um recado aí para a Rússia, né, de que o Brasil não esqueceu, né, as suas ligações, os seus compromissos, né, no sentido aí de estreitar laços com os BRICS. Mas eu acho que de todos os 5 países do BRICS, o Brasil vai ter o avanço mais lento, por fragilidades que nós próprios criamos ao longo de quase 50 anos aí. O país não tem armas nucleares, o país é muito dependente economicamente da Europa e dos Estados Unidos. Nós temos aí uma mentalidade muito pró-otanista aí. Então, o desafio que a diplomacia brasileira tem, né, de colocar o Brasil no caminho do sol, aí, no caminho da multipolaridade, eu acho que vai ser bastante difícil. Mas eu vejo como positiva essa visita dele. Acho que vai gerar frutos, sim. Talvez a gente não perceba esses frutos agora. Mas acho que a sementinha já está. Rui, quer comentar? Sim, sim. Eu acho que é muito significativo isso. Porque o Celso Amorim não é diplomata, né, no governo atual. Ele é um conselheiro do Lula para assuntos internacionais. Então, houve uma reunião do governo russo com uma pessoa que está diretamente ligada ao presidente da República. Não está cumprindo uma função diplomática. E nós só podemos presumir que essa conversa foi uma conversa política. Eu falei várias vezes aqui que eu acho que já existe um entendimento entre Rússia, China, Brasil e provavelmente também a Índia, né, no sentido de abrir uma nova etapa de relações entre esses países, que está condicionada, logicamente, por toda essa crise internacional do imperialismo. Né? Será que o Lula não gostaria de se ver, se não livre, né? Porque a situação, como o próprio comandante falou, no Brasil é muito ruim. A burguesia brasileira é um capacho, é um pano de prato do imperialismo norte-americano e do imperialismo mundial. É inacreditável como essa burguesia é uma burguesia entreguista. Né? Se não houver uma libertação total, pelo menos afrouxar, né, a pressão do imperialismo sobre o Brasil e o governo PT. O PT, o Lula, ele tem aqui uma oportunidade de ouro, porque o atrito, né, do imperialismo com outros países enfraquece o imperialismo. Isso abre possibilidades para o Brasil. Né? Eu acho que essa reunião, que já é uma coisa mais pública, porque nós não podemos esquecer que na política, uma boa parte do que acontece ninguém está vendo. Tem a reunião secreta.
E a reunião secreta não é entre o Lula e o Putin, é entre fulano do Brasil e ciclano da Rússia, que ninguém sabe nem quem são essas pessoas. Quando a reunião se torna pública como essa, dá a entender de que a coisa já está num nível muito mais avançado. A gente vê a expectativa do Lula com a viagem à China. Né? Não é porque ele vai vender soja para a China que ele está tão empolgado. Segundo o G1, o Celso Amorim